Oiê! Para fazer o cesto temático que integra o kit divertidamente junto com os corações que eu ensinei na aula anterior, eu estarei utilizando um fio ecológico que me ofereceu bastante dificuldades e eu estarei te passando altas dicas de como resolvê-las. E o resultado será um lindo trabalho. Já estou contando com sua curtida, hein? Dito isto, bora para esse tutorial. Estarei trabalhando aqui com um fio de malha ecológico. E como esse fio ele é mais largo e também mais grossinho, eu gosto de fazer esse movimento aqui, dar uma esticada em toda a extensão, em todo o comprimento do fio, para que o trabalho fique mais delicado. Vou iniciar aqui fazendo o anel mágico. Enrolo aqui 3 dedos, faço um X desse lado e aqui nessa outra parte eu introduzo a agulha, pego aqui uma laçada e faço aqui esse primeiro ponto. Eu chamo esse ponto de ponto fechamento. Ajeito aqui as partes, tanto da ponta quanto aqui do anel, para segurá-las juntas. Colocarei aqui dentro desse anel mais 6 pontos, totalizando 7 pontos baixos. Então, aqui 2, 3, 4, 5, dá uma puxadinha aqui nessa ponta para não perdê-la. Seguro novamente a ponta juntamente aqui com o anel. Aqui eu fiz 5, 6 e 7 pontos. Já posso vir aqui, deixar uma folguinha nesse ponto, tirar aqui a agulha para poder fechar aqui esse anel mágico. Agora é hora de puxar para fechar aqui completamente esse anel. Venho com a agulha agora aqui debaixo desse ponto, que fica aqui mais aparente desse outro lado. Passo a agulha aqui por baixo dele, pego essa laçada e trago ela aqui para baixo desse ponto. Tiro a agulha e agora aqui pela frente do trabalho, eu introduzo a agulha por debaixo dessa cabeça de ponto formada agora, que foi essa laçada que eu levei lá para trás. E vou precisar sair com a agulha no meio do ponto que está aqui por baixo. Dessa forma. Depois de introduzir a agulha no centro do ponto, eu pego aqui o fio, boto na agulha e trago uma laçada aqui para cima. E vou juntar agora com essa laçada que ficou aqui por baixo. 2 laçadas na agulha, eu pego aqui o fio e passo por dentro dessas 2 laçadas, formando aqui o primeiro ponto baixo dessa carreira. Farei nessa segunda carreira 2 pontos sobre cada ponto de base, ou seja, um aumento sobre cada ponto. Então, aqui eu já fiz um ponto, no mesmo lugar eu volto com a agulha para fazer mais um ponto. Então, venho aqui, trago essa laçada aqui para cima e faço aqui mais um ponto, 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Introduzo a agulha de forma que a agulha saia aqui por trás, centralizada, no meio desse ponto. Pego aqui o fio, trago aqui para cima. Pego o fio e faço aqui outro ponto baixo. Estarei fazendo outro ponto baixo no mesmo lugar. Trago aqui, tá com um pouquinho de dificuldade, que esse fio não é elástico, é bem sequinho. Trago aqui para fazer 2 pontos, fazendo aqui o segundo ponto. E seguirei fazendo assim, 2 pontos baixos centrados sobre cada ponto de base. Preciso ter, ao final dessa carreira, 14 pontos baixos. Vou fazendo aqui e retorno com você ao final.
Feita aqui a segunda carreira com 14 pontos baixos centrados, eu já posso vir aqui, dar uma folguinha na laçada, retirar a agulha e vir aqui por debaixo desse ponto aqui por cima que fica aparente, sobressalente, introduzo a agulha aqui por baixo dele, pego essa laçada e conduzo ela aqui para baixo. Trago ela aqui para baixo. Tiro a agulha, vou vir agora com a agulha aqui por cima do trabalho, introduzir a agulha por debaixo dessa cabeça de ponto aqui formada agora, e encontro aqui, por trás dessa cabeça de ponto, abaixo dessa cabeça de ponto, o centro do ponto. Então, aqui, encontrei o centro do ponto, pego aqui o fio e trago esse fio aqui para cima, formando aqui essa laçada, junto aqui com essa laçada que está aqui por baixo. Coloco aqui essa segunda laçada na agulha, ficando com 2 laçadas na agulha, eu pego aqui o fio e faço aqui o primeiro ponto baixo dessa terceira carreira. A sequência dessa terceira carreira será um ponto baixo centrado sozinho e 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo sozinho, no próximo ponto eu introduzo a agulha no meio dele, no centro dele, e vou pegar aqui o fio para fazer aqui 2 pontos sobre esse mesmo ponto de base. 2 pontos no mesmo lugar. Esse fio tá bem sequinho. A vantagem dele é que ele vai deixar o cesto bem durinho, mas aí oferece uma dificuldade para fazer também. Então, fiz aqui 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar. Então, repetindo a sequência, um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos juntos, sobre o mesmo ponto, todos centrados. Ao final dessa terceira carreira, preciso ter 21 pontos. Vou fazendo aqui, obedecendo aqui essa sequência e retorno com você ao final. Cheguei aqui ao final da terceira carreira, vou dar aqui uma folguinha nessa laçada, menos um pouquinho. Vou levar essa laçada aqui para baixo. Então, introduzo a minha agulha debaixo desse ponto que fica aqui por cima, introduzo a agulha aqui nele e vou trazer essa laçada aqui para baixo. Trazendo ela aqui para baixo, eu tiro a agulha e retorno com a agulha agora de cima para baixo, aqui no centro desse ponto que fica abaixo dessa cabeça de ponto formada agora. Então, introduzo a agulha aqui, saio com ela no centro do ponto, aqui por baixo, pego aqui o fio e vou puxá-lo aqui para cima. Junto aqui com esse fio, com essa laçada, e vou fazer aqui o primeiro ponto baixo dessa quarta carreira. Feito aqui esse primeiro ponto baixo da quarta carreira, eu vou tirar aqui a agulha, porque eu identifiquei aqui nesse fio ecológico um nó. Então, eu venho aqui e vou fazer com você como eu costumo fazer. Vou cortar, vou tirar aqui esse nozinho. Então, uma dica extra para quando se trabalha com fios ecológicos, que podem acontecer alguns nozinhos no comprimento do fio. Então, eu venho aqui e vou passar um pouquinho de cola. Tenho preferido fazer dessa forma. Vou colar aqui de forma que fique uma parte por cima da outra. Vou esperar aqui o tempo da colagem, e aí depois é só vir aqui, puxar aqui um pouquinho para formar novamente aqui esse rolotê. E aqui eu vou continuar o trabalho. Então, retorno com a minha agulha aqui para a laçada,
E a sequência de pontos dessa quarta carreira será 2 pontos baixos centrados sozinhos e no próximo ponto, 2 pontos baixos centrados juntos. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo centrado sozinho. No próximo ponto, eu encontro aqui o centro dele e farei aqui outro ponto baixo sozinho nesse próximo ponto. Faço aqui outro ponto baixo. E agora, no próximo ponto, eu farei 2 pontos baixos centrados sobre ele, ou seja, no mesmo lugar. Venho aqui e faço 1 e 2. E seguirei fazendo assim, 2 pontos baixos sozinhos, 2 pontos baixos juntos sobre cada ponto de base. Preciso ter, ao final dessa quarta carreira, 28 pontos. Vou seguindo aqui e retorno com você lá no fechamento da carreira. Finalizada aqui a quarta carreira, venho aqui com a minha agulha por baixo desse ponto, até aqui igual, né? Introduzo a agulha, trago essa laçada aqui para baixo, dessa forma, vou ajustá-la aqui um pouco. E agora, com a agulha aqui de cima para baixo, eu vou localizar aqui o ponto em que está esse fio aqui do novelo. Observe, está aqui. Então, nesse ponto aqui, eu vou introduzir a minha agulha, pegando apenas uma perna deste ponto, ou seja, passando a minha agulha aqui no meio dele. E também pegando esses traços, esse tracinho que fica aqui na horizontal, por baixo dele. Introduzi aqui a minha agulha por debaixo desses 2 traços, eu venho aqui e também pego essa laçada. Junto aqui na agulha, ficando aqui com 3 traços na agulha. Agora sim, eu pego o fio do novelo, trago ele aqui para cima, formando essa laçada. Formada aqui a laçada, eu pego o fio e faço aqui esse primeiro ponto baixo da parede do cesto. Venho aqui agora, nesse próximo ponto, nessa cabeça de ponto aqui simulada, e vou localizar aqui também uma perninha desse ponto. Então, localizo aqui, introduzo a minha agulha aqui no meio dela, dessa forma. E agora aqui por baixo, eu vou encontrar mais tracinhos. Eu venho aqui, introduzo a agulha nesse próximo traço horizontal e mais um traço horizontal, ficando aqui, ó, com 3 traços na agulha. E agora eu pego aqui o fio, trago aqui para cima, formando a laçada, pego aqui o fio e faço aqui esse segundo ponto baixo. E dessa forma eu seguirei fazendo. Então, eu preciso pegar aqui esses 2 traços. Então, introduzo aqui a minha agulha aqui no meio desse ponto, pegando apenas uma perninha desse ponto, com mais esse traço que fica aqui por baixo. Introduzo a agulha, ficando com os 2 traços na agulha, puxo aqui o fio, trago essa laçada aqui para cima e faço o outro ponto baixo. Então, eu seguirei fazendo assim. Observe que já vai dando essa emborcada, formando aqui a parede do cesto. Já é importante que você vá arrumando aqui, para que fique nessa posição aqui, essa carreira. Então, seguirei fazendo assim. Sobre cada ponto de base, vou fazendo um ponto baixo, pegando uma perna do ponto, juntamente com o traço que fica aqui por baixo. Vou fazendo aqui e retorno com você ao final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, observe que já deu essa emborcada, e aqui, fazendo dessa forma que eu fiz, vai se formando aqui esses tracinhos que dividem a base da parede do cesto. Fica marcadinho, né? A separação da base com a parede do cesto. E aqui agora eu vou fazer a finalização dessa carreira.
Vou dar aqui uma folguinha na laçada, tiro a agulha, venho aqui por debaixo dessa cabeça de ponto, trago essa laçada aqui para baixo, tiro a agulha e agora eu volto a fazer os pontos centrados. Então, aqui por baixo dessa cabeça de ponto formada agora, eu introduzo a agulha aqui nesse ponto, de forma que a agulha saia aqui no centro dele. Pego aqui o fio. Puxo aqui pra cima, junto aqui com a outra laçada e faço aqui o primeiro ponto baixo dessa segunda carreira da parede do cesto. Seguirei fazendo ponto sobre ponto de base, pontos centrados. Então, venho no próximo e vou fazendo. Sobre cada ponto de base, um ponto baixo centrado, sem aumentos. Farei aqui o total de 5 carreiras na parede do cesto, fazendo o mesmo fechamento de base, ponto sobre ponto, pontos baixos centrados. Vou fazendo aqui, quando chegar lá na 5ª carreira, eu retorno com você. Cheguei aqui na 5ª e última carreira da parede do cesto, vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Então, venho aqui do outro lado, nesse primeiro ponto feito, introduzo a agulha por baixo desse ponto, puxo aqui o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Vou marcar este ponto para saber que este será o último ponto que eu irei trabalhar e finalizar, então, o cesto. Então, marcado aqui o ponto, vou prosseguir fazendo pontos baixíssimos. Então, em cada ponto, eu vou fazendo um ponto baixíssimo. Passando a minha agulha aqui por baixo do ponto e fazendo pontos baixíssimos. Farei dessa forma ao redor de toda a borda do cesto. E quando chegar lá naquele ponto marcado para finalizar o cesto, eu retorno com você. Cheguei aqui no último ponto, no primeiro ponto que eu fiz aqui dessa carreira, vou aqui tirar o marcador e vou fazer aqui também, por debaixo desse primeiro ponto feito da carreira, farei o último ponto baixíssimo. Feito aqui o último ponto baixíssimo, eu posso vir aqui, dar uma folguinha nessa laçada. Essa quantidade aqui de fio já está bom. Corto. Tiro aqui o fio do novelo. E aqui agora, com uma agulha mais fina de número 5, eu vou conduzir esse fio por debaixo aqui do próximo ponto. Então, venho aqui com a agulha por baixo desse próximo ponto aqui, pego o fio, trago essa ponta de fio por debaixo desse ponto e vou retornar com este fio de onde ele saiu, simulando assim o desenho desse ponto. Então, eu venho aqui neste ponto, foi o ponto que ele saiu, e trago este fio. Fazendo assim o desenho desse ponto. Agora, irei conduzir esse fio aqui para dentro do cesto, formando assim o último ponto do trabalho. Venho com a minha agulha por debaixo desse traço aqui. Observe que o fio está aqui e eu venho com a agulha neste traço aqui. Trago este fio aqui para dentro desse ponto. Dessa forma, passei aqui por debaixo de uma alça do ponto, trago ele aqui para o meio desse ponto. Observe que aqui há um vãozinho. Os outros pontos estão juntinhos, porém, aqui há um vão, um buraquinho.
Então, será aqui por cima desse vão que eu irei simular o último ponto. Então, eu vou conduzir o fio para cá. Então, por baixo deste ponto aqui, eu vou trazer este fio. Trago ele para cá. E agora, eu vou formar o desenho do ponto dessa forma. Vou retornar com essa ponta de fio de onde saiu. Então, ele saiu daqui, então, eu retorno com ele para cá. E já posso trazer agora esse fio aqui para baixo, para dentro aqui do cesto. Então, eu introduzo a minha agulha aqui, observando sempre o desenho do ponto. E agora, trago aqui essa ponta de fio. Trago para cá, e aqui eu simulei o último ponto, cobrindo aquele vão que estava formado aqui. E agora, aqui por dentro do cesto, é só finalizar essa pontinha. Para fazer os olhinhos, irei utilizar a mesma técnica que utilizei com as tags dos corações do Divertidamente. Então, eu já imprimi aqui os olhinhos que eu peguei na internet e vou vir aqui com a cola quente. Pego aqui a chapinha com um lencinho umedecido em óleo corporal, vou passar aqui, lembrando que a tomada da chapinha está desligada. Então, o processo é feito com a chapinha desligada. Então, eu venho aqui com os olhinhos. Estou trabalhando aqui com papel A4 mesmo. Vou colocar aqui por dentro, posicionar aqui dentro da chapinha. Deixei aqui um pedacinho sobrando, um pedacinho excedente, que fica mais fácil aqui, ó, eu segurar com o dedo. E vou vir aqui com a cola quente e vou depositar sobre cada olhinho. Uma quantidade que eu ache necessária, vou depositando aqui a cola quente sobre cada olhinho. Lembrando que ao apertar a chapinha, essa cola vai espalhar. Então, mais ou menos aqui eu vou calcular. Feito isto, eu vou fechar aqui a chapinha. Fecho e aperto. Aperto assim, deixo aqui um tempo. Por essa cola que sai aqui na beirada, eu sei como que está a textura da cola lá dentro. Então, aqui já tá, ó, bem sequinha. Eu já posso abrir. Abro e aqui eu vou tirar da chapinha. E ficou assim. Agora é só vir aqui e recortar. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem por cima desse olhinho, considerando um penteado partido de lado. Então, eu introduzo a minha agulha aqui, puxo aqui todo o fio, deixando apenas uma pontinha aqui por dentro. Uma pontinha assim. E agora, esse primeiro traço eu faço aqui na vertical. Bem aqui por cima desse olhinho. E aqui, ó, bem rente, vou botar aqui.
nesse ponto aqui, ó, por cima do olhinho. Eu vou introduzir a agulha nesse ponto, trazer aqui pra dentro. Trago agora todo o fio aqui pra dentro. Ajeito de forma que o rolotê fique a parte fechadinha para cima, assim. Agora, eu vou sair com o fio mais longe. Vou saltar aqui uns 2 pontos e vou sair com ele aqui, ó. Saio com ele aqui. Minha agulha saiu aqui, ó, distância cerca de uns 2 pontos. Puxo aqui todo o fio. Irei retornar com este fio lá pertinho de onde eu iniciei. Ó, bem pertinho. Introduzo a agulha e saio aqui por dentro. E aqui eu vou ajeitando, fazendo aqui o desenho do cabelo. Vou vir com a agulha aqui bem próximo de onde eu introduzi agora. E vou trazer todo o fio novamente. Vou vir aqui com este fio mais longe um pouco. Aqui eu vou saltar um ponto. Vou vir aqui nesse próximo ponto e vou introduzir a agulha e conduzir esse fio lá pra dentro novamente. Agora, eu virei com a agulha aqui na mesma direção de onde eu introduzi agora, porém mais pra cima um pouco. Saio com a agulha aqui, puxo, ajeito aqui o fio para ficar na posição que eu quero e vou conduzir novamente esse fio aqui pra cima. E aqui bem pertinho da entrada desse outro fio, eu introduzo a agulha. Vou sair com a minha agulha aqui de dentro para fora, bem próximo de onde eu introduzi agora, e puxo todo o fio. Retorno com a agulha na direção de onde eu introduzi aqui nessa parte de baixo, porém mais para cima um pouco. Introduzo a agulha aqui de cima para baixo, de fora para dentro. Trago todo o fio aqui para dentro. E aqui na parte de dentro eu vou finalizar essa pontinha. Farei aqui do outro lado a outra parte da franja, porém farei traços menores. Então, observo aqui a direção que eu iniciei aqui. Feito aqui o cabelinho, aí você vai sempre observar, conduzir os traços, fazer o desenho do cabelo como você quer.
e o meu ficou assim. Aqui eu venho com um tecido, é um tecido de forro, é um tecido bem molinho. E vou cortar aqui, ó, um retângulo. Esse retângulo, ele tem cerca de 13 centímetros aqui, ó, de altura. E a largura, você vai precisar envolver assim, ó, o seu cestinho. Vai precisar envolver aqui todo o seu cestinho. Essa, no caso, vai ser a largura aí do seu tecido. Venho colando as beiradas desse tecido. Já colei aqui essa primeira beirada, estarei colando aqui a segunda. Esse forro aqui eu estarei fazendo apenas com cola e não com costura. Então, passei aqui a cola e vou dobrar aqui, de forma que cole essa outra beiradinha. Essa parte aqui de baixo, da altura, eu vou também dobrar e colar aqui. Passar a cola, como eu fiz aqui na beiradinha, vou colar também aqui nessa parte que vai ficar para baixo. Colada toda essa beiradinha aqui da parte de baixo, eu também irei colar agora aqui a parte de cima. Fazer essa dobrinha, passar a cola e só pressionar aqui para colar. Se você preferir, você pode também estar utilizando alfinetes para facilitar. Eu aqui estou fazendo no olho mesmo. Feita aqui esta colagem, eu vou dobrar mais uma vez para colar uma segunda vez nesse mesmo local, considerando aqui o espaço da tirinha que vai passar aqui por dentro. Então, aqui, dessa vez, eu vou fazer uma dobradura maior. Colada essa parte, próxima parte que irei colar é juntar aqui as extremidades. Juntar aqui uma com a outra, vou colar assim, uma por cima da outra. E vou colar daqui para baixo. Hora de vir aqui com esse forro, com essa parte que será, na verdade, o fechamento aqui do cestinho. E colocar aqui por dentro e meio que encaixar aqui por dentro. Iniciarei aqui nessa parte aberta, onde eu quero que ela fique aqui na parte de trás do cesto. Vou calcular aqui, me localizando pelas carreiras aqui na parte de dentro do cesto. Então, eu vou contar aqui, 1, 2. Ali na segunda carreira da parte de dentro, eu vou posicionar aqui o tecido e começar a colagem. Colado aqui toda essa parte do tecido, eu venho agora com uma agulha de tapeceiro, já coloquei aqui o meu fio e vou passar aqui nesse espaço que eu deixei para estar passando esse fio. Estaria utilizando aqui um fio de malha, o mesmo que eu utilizei para fazer o cabelo. Aqui eu passei o fio dobrado. Então, eu vou vir aqui agora, é só cortar essa parte aqui que tá sem o corte. Tiro aqui a agulha. Em cada pontinha dessa aqui, eu vou dar um nozinho. E agora, é só puxar aqui as pontas para fechar. E aqui, a intenção foi simular um rabo de cavalo. E aí, ó, fica assim, é só arrumar.